Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui novamente no nosso podcast, eu, André. E aí pessoal, estamos começando mais um episódio aqui. Agora sim a gente pode falar o nome, acesso liberado. Boa. E hoje, sobre o que a gente vai falar, Vinícius? Hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual e polêmico, né? Então é bem legal essa parte aí. Então nós vamos falar nada mais, nada menos do que inteligência artificial. E aí, o que isso representa para vocês aí? Vamos ter bastante coisa aí, André. Muito tema. E esse é um tema muito importante e fica uma pergunta, né? Você que está aí do outro lado, no dia a dia, você que é empreendedor, está no emprego, você está preparado para a inteligência artificial? O que a gente trouxe, Vinícius, aqui hoje? Põe aí na... Vamos lá, põe na tela, né? Põe na tela, me dá imagem. Aí já começou. Pode subir. A questão aí de impacto, né? Dessa imagem já representa bastante coisa, né? E aí vamos aí, o que nós temos de notícias. Então nós temos a notícia daqui, André, uma delas, né? Uma mais atual, que é Elon Musk diz que o maior retorno sobre investimento em IA será dos robôs humanoides. Então é o que espera, né? O que o mercado vem aí esperando dos robôs humanoides, né? E aí o impacto a gente sempre tem dos dois lados, né? Atualmente todo mundo hoje usa IA, ou deveria estar usando. Quem não estiver, comente aí. Quem ainda nunca utilizou o IA, então comente aí. E a questão, o impacto é geral, desde para quem está empreendendo, mas também para as pessoas que estão dentro das empresas. E aí, qual que vai ser o impacto? A famosa frase lá que os robôs vão substituir os homens. Acontece ou não? Aí fica, primeiro, acho que pra gente entrar legal nesse assunto, eu acho que é interessante a gente compartilhar com o pessoal como a gente usa a inteligência artificial. Boa. Porque assim, antes da gente entrar no tema, pouco se fala hoje em dia, assim, no dia a dia, uma coisa é na internet, outra coisa é na correria do dia a dia, como que isso vai realmente impactar? Que nem, por exemplo, há um tempo atrás, 2 décadas atrás, a internet estava surgindo, falava alguma coisa, mas assim, o pessoal não levava muito a sério. Hoje a internet não tem como viver sem. Se der um pane na internet, o que acontece? Para o mundo. Para o mercado. Aí passou o tempo, foram surgindo novas coisas, redes sociais. Hoje em dia está todo mundo na rede social. E aí começou a surgir os carros elétricos, tá começando a vir para o Brasil agora também, que vai ter a inteligência artificial integrada. A gente tem também a questão do dia a dia, do que a gente faz no computador, que a gente vai falar agora. E também, além do carro elétrico, daqui a algum tempo, os robôs, né? Então, para entrar nesse assunto, como que você usa a inteligência artificial? Depois eu vou falar também como que eu uso. Conta pra gente aí, Vinícius, no dia a dia. Vamos lá, hoje, desde a parte pessoal até a parte profissional, a gente vai utilizar a inteligência artificial, né? Então, no dia a dia. Então, hoje a maior tipo de inteligência artificial está na nossa mão, né? O celular já tem inúmeras inteligências artificiais. Então, ali já consegue usar no dia a dia, por exemplo, na parte de agenda. Então, já tem a inteligência artificial que ajuda na agenda do dia a dia, para programação. No dia a dia, quem ainda não foi atendido por um robô, o chatbot. Então, quem ainda não foi aí no dia a dia abordado por robô, atendido por um robô. E já na parte empresarial, vem aquela questão, o quanto a gente consegue usar a inteligência artificial para conseguir rentabilizar mais o negócio. Porque a questão não é mais se você quer ou não quer implantar a inteligência artificial no negócio. A questão é, para o negócio sobreviver, você vai ter que implantar a inteligência artificial, porque os concorrentes estão implantando. A questão não é mais questão de se, mas de quando, né? E o quanto mais rápido possível. E também não é nem aquela questão ser diferente, não, é sobrevivência. Então tá bem, hoje em dia já está bem claro isso.
A questão é que conforme vai passando, vai se agravando mais, e o ponto ainda mais relevante é que agora a industrialização, vamos chamar assim, que é algo comparativo, né? A industrialização ela se potencializou, mas ela teve a renovação, a evolução, ela era mais morosa, né? Então dependia. A inteligência artificial já não tem essa limitação. Hoje cada uma semana você já tem uma novidade. Exato. Então assim, até no momento de investir, você investe em uma tecnologia, certo? Passou um tempo, você já é defasado esse seu investimento. Então até isso você tem que levar em consideração, porque até onde vale, aí vem a notícia, né, quando eu falo da Elon Musk aqui em questão de retorno sobre investimento, é exatamente isso, até que ponto e quanto que realmente vale a pena investir pesado numa inteligência. Hoje nós temos investimentos baixo custo, né? Então é legal porque, beleza, já mudou, você dá continuidade naquilo ou se atualiza. Mas pensando em grandes negócios, a hora que você fala de investimento pesado, não é à toa que surgiu essa notícia aqui, esse tema, porque e aí, eu invisto hoje, na hora que eu acabar o projeto, empresas trabalham muito em projeto, na hora que eu acabar o projeto de implantação, aquilo ali já é defasado. E aí? E assim, tá. O que você acha que o pessoal pode começar a investir em relação a isso? De forma mais prática, assim. Na prática, eu vou falar um pouco mais no mundo do empreendedor. Depois eu vou pegar um pouco mais na questão de quem está dentro do empreendedorismo como funcionário, vou falar assim. E além disso, também, se der tempo pra gente aqui, eu acho legal a gente falar também sobre na vida pessoal também, no dia a dia, né? Boa. Mas vamos lá, pelo empreendedor, como você estava falando aí. Vamos começar da empresa, passar pelos membros da empresa e depois na vida pessoal. Então, no dia a dia. Beleza. Como empreendedor, então, a estratégia mínima a ser feita é refletir o que da empresa pode ser melhorado ou implantado uma inteligência artificial em 100% da operação. Aqui nós não estamos falando em substituição. Aqui, um dos pontos mais práticos é o atendimento via inteligência artificial. Esse eu já não estimulo tanto, porque, vamos lá, atendimento por inteligência artificial traz uma barreira. Vamos pensar que as pessoas elas estão preparadas para serem atendidas por uma inteligência artificial? Sabemos que não. Então, começar por aí, e é por onde todo mundo pensa em começar, eu não avalio como o melhor cenário. Então, o que eu avalio como um mais efetivo, assertivo, é começar dentro, nos processos, nas operações. Sim. Então, revisitar toda essa parte de processo, o back-office que a gente fala. Então, é o que acontece nos bastidores e que não impacta diretamente ainda o público nesse momento. Então, estudar processo, ver o que já tem de inteligência e tecnologia para isso e você ir implantando. De forma que, aos poucos, você vai colocando a tecnologia para trazer melhorias, gestão, validação, até mesmo dos trabalhos que os humanos realizam. Ponto aí, vamos lá, bem importante. Não, mas você está falando de substituição, então, do humano. De humano por tecnologia. Não. O que acontece? Com a tecnologia, a gente deixa de ter a necessidade de ter um ser humano, por exemplo, digitando, tá? Ou seja, a famosa, tinha até uma faculdade, né, de dados, né? Analista de dados, agora fugiu o nome. Mas, ou seja, hoje o mercado tem muitas pessoas que não agrega nada por um ser humano, ou seja, ele fica digitando o dia inteiro, ou seja, ele fica criando dados ali, só imputando dados. O que isso desenvolve numa pessoa? Nada. Tem limite, tem limite. Vai desenvolver. Limite, né? Isso desenvolve Então, o ponto é a tecnologia faz a parte braçal,
certo? E o humano, o que o humano ainda tem melhor que a tecnologia? Até então é para ter. A criatividade, no sentido mais... Intelectual. É. Então o que acontece? O ser humano ele não vai ser substituído. Na verdade, ele tem que aprender a conduzir a tecnologia. Então, vamos usar a tecnologia para fazer a parte que não agrega conhecimento, não desenvolve pessoas. E o ser humano faz o quê? Uma validação, porque a gente sabe que a tecnologia não está pronta ainda. Então tem que ter um ser humano que aí ele tem uma inteligência para validar o que a tecnologia aconteceu. Então começaria em processos, e hoje eu já lancei em algumas conversas, né? Não chegamos até o momento em nenhum negócio que não consiga implantar ao menos uma tecnologia, ao menos uma inteligência artificial. Né? Então esse é o cenário atual. Então basicamente todos os negócios hoje dá para implementar a tecnologia. Não existe nada mais que foge, não tem mais como fugir. Não. Legal, pode continuar. Hoje não tem, já fizemos vários exercícios, não chegamos em nenhum. Até lançamos um desafio. Fale um mercado que não dê. E aí nós vamos nos desafiar e chegar à resposta que vai dar. Alguma solução vai sair. E aí vou saindo do âmbito do empresário, indo para o âmbito de quem está trabalhando na empresa, porque eles vão ser impactados, né? Acabamos de falar que. Sim. Então vai ter um desenvolvimento necessário. Para os prestadores de serviço, para os funcionários, qual que é o desafio? É exatamente conhecer a inteligência artificial. A questão é que as pessoas elas estão criando um bloqueio e medo da inteligência artificial. Beleza, se eu criar um bloqueio com a inteligência artificial, ela vai me substituir. Aí ela me substitui. E sabe uma coisa que eu ando falando muito? Porque quando pensa em tecnologia, as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, tendem a achar que não vai conseguir mexer, porque é muito difícil, muito complexo. Por exemplo, meu avô, por exemplo, ele, uma época, comprou um computador que ele ia aprender a mexer no computador e no celular. Aí eu ensinei ele. Ele gostou mais de mexer no celular do que no computador. Ele achou muito difícil, por causa do mouse, não se identificou tão bem. Já que o celular hoje faz tudo. E aí a gente tem a inteligência artificial. No meu ponto de vista, a barreira de entrada é mínima. Eu vejo que é mais fácil, é que as pessoas têm essa barreira. É mais fácil para quem tem mais experiência começar do que... para todo mundo, mas no sentido de conhecimento, de experiência. Por quê? O que você precisa fazer? Loga, a pessoa não sabe logar, pede para alguém criar conta, mas só tem que saber perguntar. Então eu até vi um especialista falando sobre isso. É uma barreira inicial que não existe com a inteligência artificial. Claro, eu não estou entrando em ferramentas mais complexas, mas eu vejo que ela dá uma acessibilidade maior. Exato. E aí, hoje é até feio, né? Uma pessoa pegar e falar assim, eu não conheço e... Nossa, é complicado. Na verdade, a pessoa não quer conhecer. Sim. Porque o acesso hoje, ele tá aí, né? Então, temos aí o Google, temos o YouTube com diversas aulas gratuitas sobre o tema. Temos a própria inteligência artificial na internet, que se você perguntar para ela te ajudar a entender sobre ela vai te ajudar, ela vai te explicar de uma forma bem clara. Então não tem para hoje, não interage, não aprende, não se conecta com isso quem não quer. Né? E tem realmente um preconceito ou preguiça. Também. Porque, às vezes a pessoa está no comodismo, né? Não quero me desafiar. Então beleza, ok. Acho que vai ter que estudar alguma coisa para começar e não precisa, não é que nem antes tinha que fazer informática para aprender a mexer no computador. Exato. E aí vem um negócio bacana, André, vamos lá. Muito ouvia, e até você comentou aí do seu avô, as pessoas da nossa idade tirando sarro alguns anos atrás, porque meus avós, porque meus pais têm pavor de caixa eletrônico, né? Sim. A gente venceu isso daí, né? As pessoas tirando sarro dos pais, dos avós, que tinha o bloqueio por caixa eletrônico. Agora eu jogo uma pergunta. Essas pessoas que estavam criticando os pais e os avós, hoje não são elas que estão tendo medo do caixa eletrônico? Que não é mais o caixa eletrônico, é a inteligência artificial? Será que não é o mesmo cenário? E daí a pessoa, naquela época, como ela já nasceu quase que com o caixa eletrônico, para ela era normal. Agora, será que ela não está no cenário que ela
tirou sábio, julgava lá atrás, né? Porque as crianças hoje... Chamando todo mundo de velho agora. É. Mas é verdade. Mas é, porque a questão é exatamente isso. Na verdade, a velhice é nós que conduzimos. Não é nem por questão de idade, não é mesmo. É mentalidade, não é idade. Sim. Né? Então, é um ponto aí para refletir quem não quer. Vira uma interagir. estagnação mental, Sim. Esse ponto. Agora, eu acredito que hoje, como você está falando, não usa IA quem não quer. Como que a gente pode usar IA no dia a dia? Você falou dos processos, né? Eu penso que ela não veio para substituir. Ela veio para ser uma aliada, uma ferramenta. Então, é possível você ser muito mais produtivo. Claro, você tem que saber o que você pergunta. Se você perguntar algo muito geral, muito generalista, ela vai te responder de uma forma muito generalista. Então você tem que ir aperfeiçoando. E o que ela força as pessoas é aprender a perguntar. E esse é um problema, a gente pode dizer, do brasileiro. Aí, antes só da gente migrar para essa parte de usar a IA no dia a dia, só para finalizar a parte do pessoal que estão nas empresas. Sim. Tá? O que acontece? Qual que é o grande diferencial e qual vai ser o grande diferencial do profissional? Tá? Então, assim, a questão de que ele vai ter que ter um conhecimento de IA, isso tá claro. Ok, beleza. Mas aí você vai falar assim, mas espera aí, um profissional inexperiente vai então ser melhor do que um profissional experiente? Nossa. Aí que vem o ponto, aí que vem o desafio, que é o quê? Um profissional inexperiente, ele pode dominar a IA, Sim. beleza? Só que ele tem experiência sobre o conteúdo técnico envolvido, então ele vai depender, ele vai acabar o quê? Acreditando, sendo totalmente dependente da IA. E o profissional que tem experiência? Eu vejo que ele vai deitar e rolar, ele vai... Exato. Tudo que ele vai precisar fazer é entender como se adaptar ali, as ferramentas. Exato. Mas, pô, se ele já tem, por exemplo, ele tem lá um certo grau de conhecimento, já fez vários cursos, além da experiência com os clientes, ele vai começar a usar IA. Ele já vai saber o que ele vai perguntar. Já. Pela experiência que ele passou, ele pode perguntar algo, a IA vai sugerir algo e falar, olha, eu tive tal problema com isso, então a solução que eu encontrei foi essa, então me arruma um caminho, ele vai falar para ela. Agora o cara que está iniciando... Não tem essa... O que vai acontecer? Ele muitas vezes acha que sabe e vai cair isso aí. nessa dependência. A qualidade da prestação do serviço vai ser outra. Sim. Então, assim, o profissional que tem experiência técnica, ele vai conseguir complementar de uma forma muito mais efetiva e produtiva com a IA. Sim. Já sem experiência, ele pode ser até mais ágil, mas ele não vai conseguir entregar conteúdo com a mesma qualidade. Então, aí vai estar o diferencial dos profissionais. E aí, migrando para a parte pessoal, no nosso dia a dia, vamos lá, eu acho que a IA aí mais popular seria a Alexa? A mais popular, olha, hoje eu tô arriscando dizer que ela já meio que ficou pra... Já? Ela pode ser quem usa em casa e tal. Foi a primeira que talvez tenha sido Alexa, de depois forma popular? assistente do Google, mas hoje a mais, na minha visão, posso estar falando, é que ele ainda, eu acredito que não tem a função da Alexa de ligar a luz, apagar a luz, essas coisas. Mas hoje a popular é o ChatGPT. Não, sim. Que você pode usar no dia a dia também. Também. Produtividade. Não digo na internet das coisas, que aí é um outro assunto. Mas pensando assim, você na sua casa, você não vai atuar em nada. Sim. Momento, final de semana de descanso. Sim. Talvez o GPT não vai entrar, né? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu já uso já. Entra. Agora, eu não tenho o hábito de usar, nunca tive a IA do Google lá, Google Assistente ou a própria Alexa para Alexa, faz tal coisa para mim. Eu não construí esse hábito. Agora eu não sei se você construiu esse hábito. Não, também não tem. Tá. Mas eu vejo que hoje assim o pessoal já tem mais essa questão. Sim, daquela a Alexa também porque a Alexa não é só dentro do iPhone. Não, a caixinha lá, né? Isso, Tá. A Alexa, vamos pensar externa. Sim. A fora do celular.
que vamos pensar, que são as casas inteligentes. Ah, sim. Que usa a internet das coisas. Exato. Então, as casas inteligentes têm a inteligência artificial lá dentro. E aí é aquela questão, né? Vamos pensar que é como se fosse uma secretária, uma assistente pessoal. E olha só, há tempos atrás, poucos meses, a gente via os vídeos, o pessoal que já tinha casa já e falava, nossa, que legal, vai ser o futuro. Só que daqui a pouco, talvez não popularizou tanto com todo mundo. Mas vai ser, você vai numa loja... Sabe o que é legal? Conversando semana passada no network, no evento, e aí conversando, a pessoa ela é de uma empresa de casas inteligentes, olha, realmente isso. E qual que é o maior vínculo com ele, que ele tem no mercado? Com arquitetos. Porque até nós brincamos, né, que há um tempo atrás a casa que tinha valor é aquela que chegava e tinha a estrutura do ar-condicionado pronta, né? Então assim, tem estrutura para ar-condicionado? Tem. Então beleza, então é uma casa mais agrega valor. E ele falou que hoje para uma casa agregar valor ele tem que ter uma estrutura de IA. Olha só. Então, por exemplo, assim, que hoje pode ser conduzido pelo Alex ou outra, mas tem uma infra já na construção que envolve isso. Por quê? Porque tudo vem da internet. Então, e aí nós vivenciamos isso, aquela questão de, eu tenho internet, mas no meu quarto não chega sinal. Na sala, na cozinha não chega sinal. E isso é infra. Então, o pessoal hoje, já um diferencial das construções é a arquitetura da estrutura para IA. Nossa. Já contemplar o projeto de construção. Você falando aí, me veio tanta coisa em mente. A questão do 5G, a questão do metaverso, que não está se falando mais tanto, que é a questão do óculos, que eu acredito que a IA vai vir com tudo isso daqui a um tempo, pode ser? A realidade virtual. Eu acho que talvez o que tenha pausado ou limitado o crescimento. Eu vejo que mais foi uma pausa. Eu acho que ainda o equipamento muito robusto. Sim, eu acredito que com a IA eles vão conseguir, já estão criando uns óculos diferentes. E eu penso que, eu até fiz uma viajada um tempo atrás, como que vai ser o futuro. Futuro, mas daqui a pouco tempo. A gente fala do metaverso, né? Que é entrar lá no óculos, no ambiente digital com o óculos e tal. E eu acredito que vai ser realidade aumentada. Como o celular. Você vai estar com seu óculos, sim. Que é o... Não sei se chega a ser o Neuralink do Elon Musk, mas ele tem uma tecnologia assim, você põe a lente lá, um óculos, e você tá andando, você vê os anúncios passando. Eu acho que vai ver. Você vai lá, você vê um ônibus da prefeitura passando, você vê lá alguma coisa da prefeitura, ali alguma notificação, vai pegar a garrafinha com seu óculos, você vai ver a temperatura. É isso que eu imagino. Eu também acredito nisso. Então vai ser imagina, para fazer caminhada, você vai lá, nem precisa, você vai saber como vai estar seus batimentos. Exato. E imagina isso no ramo profissional, por exemplo, nas imobiliárias, mostrar uma casa. Hoje já é um pouquinho. Já tá, assim, né? Porque muitas vezes a pessoa vem com o tablet e tudo ali, já sim. Visitando a casa ali. O legal com o óculos, eu imagino que você vai olhar assim. Exato. Enfim, o futuro é a imaginação agora. O limite vai ser a imaginação do ser humano. Mas já é realidade. Já. Então é por isso que vem a questão da necessidade das pessoas já se conectarem com isso. Porque agora o avanço, por isso que eu comentei que a industrialização. A industrialização, ela alenta a mudança. Né? Como é que o pessoal fala? A gente está na quarta revolução? Acho que já passou a quarta. Já. A quarta era a internet. Exato. Acho que a quinta revolução industrial a gente tá. Não sei nem se é correto falar revolução industrial. Revolução já não... Porque a gente tá passando uma revolução da internet com a IA agora e tudo bem. Mas é um momento muito rápido agora. Porque a gente pensa assim, o Brasil, as coisas demoram para chegar. O grande problema é que agora não tem mais isso. Exato. Agora tá acabando. A questão do acesso hoje tá ilimitado, né? Então ele tá muito fácil. Então E esse não foi nem referência com o nome do podcast, hein? Exato. Mas é o acesso. Então
essa parte aí a tecnologia não consegue segurar. A gente vai fazer parte. E qual que é a outra? Aqui vai continuar essa notícia mesmo? Uma outra notícia aqui que nós vimos, que ele aborda o que, né? A OpenAI projeta a Suprema, capaz de substituir os humanos em empresa. Então, é um pouco do que nós... Essa notícia é do ano passado, mas ela é ainda atual. Exato. Bom, se bem quantas coisas não surgiram, né? Já, mas exato. vamos lá. Então, aqui até está sendo falado o que? Das etapas, né? Acho que está mais abaixo, né? Aí, os níveis aqui, ó. Quais são esses níveis? Então, primeiro nível, chatbots. O que você tem a dizer sobre chatbots? Vamos pensar que é o primeiro nível já superado. Sim. Desenvolvimento, mas... O chatbot é você abrir lá o ChatGPT, conversar com o ChatGPT. Esse era o primeiro nível, né? É engraçado a gente falar isso, você vai ler aqui os outros níveis e pensar que para muita gente ainda o chatbot é a evolução, porque não tiver nem for. As pessoas não têm acesso ao primeiro nível ainda. Eu quero saber de você que está aí assistindo, inclusive, comenta aí qual que é a frequência que você usa a inteligência artificial, se você tá deixando isso passar, porque o que vai medir quem vai ficar para frente ou vai ser substituído é a frequência que você usa aí. Então continue aí lendo. Exatamente. Então vamos pensar, essa migração, né? Assim. É a mesma coisa que as máquinas substituíram os homens. Né? A revolução das máquinas. Sim, parcial, aconteceu. Mas não deixou de ter emprego, não deixou de ter trabalho. É a mesma coisa, só que agora de uma forma mais avançada. Sim. Lógico. Um exemplo legal é aquele da profissão antiga, não sei se você já ouviu falar, da profissão das telefonistas. Boa, você ia ligar, aí a telefonista atendia, quem você quer falar? E ela passava. Essa não é minha época, mas é a sua. Não, por isso que eu perguntei se você já ouviu falar, porque é bem antigo. Essa não é minha época, não. Mas era assim e avançou. Sim. E aí vai criando novos, né? A questão é que o que acho que preocupa muito as pessoas é essa evolução. Sim. A velocidade da evolução. Por exemplo, hoje, né, se você falar... um exemplo. A profissão de programador. Ela é recente, na pandemia ela teve um... Explodiu. Teve gigantesco e hoje ela está totalmente em queda. Por quê? Com a vinda do IA. Sim. Então hoje está tendo o que a gente era acostumado, a gente sabia que ia acontecer, mas era muito moroso, mais lento. Hoje está muito acelerado. Então isso dificulta ainda mais essa questão das pessoas falarem assim, quando... Pode falar o termo que? Quando a água bate na bunda, né? Aí... Então, agora não tem mais essa. A água já vai bater no pescoço. Entendeu? Não tem, ela pulou essa etapa. Então, assim, já era. Não tem mais a etapa de aviso. Já é a etapa de que já foi. Sim. Então, o pessoal tem que ficar muito atento a isso aí. E o que eu acho legal a gente falar aqui, depois, né? Você vai terminar de ler aí, sobre os problemas e como que pode ser o futuro. Assim, como que as pessoas podem lidar com isso, porque vai ter muita mudança, né? Então, qual que é os próximos níveis? Vamos lá, segundo nível, então é o OpenAI, que isso é o nível pensadores, ou racionadores. Tá? Sim. Então aí é uma questão de... Que foi que o ChatGPT foi forçado a liberar por causa do DeepSeek, né? A IA chinesa. Exato. Boa. Então esse nível, vamos pensar que é o nível que está mais aí na... que essa questão, não é o momento, já é o momento já meio que pode estar sendo ultrapassado já. Sim. Né? Mas vamos pensar que hoje nós estamos no segundo nível já avançado. Né? Mais ou menos isso. Sim. E aí eu acho que no momento é o terceiro nível que está os em agentes, alta, né? Que são os agentes. Então, fala um pouquinho aí, André, o que seriam os agentes? Os agentes de inteligência artificial, eu não sou especialista no assunto, mas o pouco que eu sei sobre isso é que, por exemplo, você tem que fazer determinadas funções e ou você não tem o conhecimento ou você não tem o tempo. Então você vai lá, programa alguns agentes de IA
que ela vai executar determinada função. Por exemplo, você precisa preparar um e-mail para enviar tal dia para tal pessoa ou para tal lista. E aí esse agente vai fazer o quê? Vai programar tudo para você, ele vai criar o e-mail, o título, tal, vai programar o e-mail, vai enviar para a pessoa e ainda notifica. Certo? Você tem alguém que já usa os agentes, alguma experiência para contar pra gente? Não, na prática não. Só Sim. eu já visualizei exatamente isso, as possibilidades. Como eu Mas não tava, testei ainda. como eu tava falando para você, eu tô começando a estudar não é bem agente, mas uma espécie de agente semi-automatizado, que eu vou fazer com que, por exemplo, eu tô lá, uso várias inteligências artificiais, eu tô usando o ChatGPT, o Gemini mais ou menos, mas eu uso mais o DeepSeek e a Qwen, que são duas IA chinesas. ChatGPT como central, e eu vou pedir para ele gerar funções que as outras IA vão fazer. Cada uma vai ser melhor em alguma função. E depois eu sempre volto nele para estar vendo como é que está sendo a produtividade. Sei lá, vou fazer uma página de vendas para vender um determinado produto digital. Aí eu vou pedir para o ChatGPT gerar uma ideia e um comando para me jogar. Para o DeepSeek criar uma copy de vendas, que é o texto de vendas. E para o Qwen criar lá uma arte, uma imagem, pelo menos uma referência para o anúncio. Então, mais ou menos assim que eu vou trabalhar com Seria o network agentes. Interconectadas, né? É o famoso, hoje em dia muito falado, ecossistema, né? Sim. Então é basicamente isso. Lembrei de uma coisa que é interessante falar, que tem a ver com os agentes. Os agentes eles estão proporcionando o surgimento de empresas de uma pessoa só. Já ouviu falar? Sim. Que é o One Person Business. Você tá falando aí? Então bora lá, pode ir. Ainda tem mais 2 etapas ainda, para daí a gente chegar nesse daí. Então tem a quarta etapa, que eles são chamados de inovadores, né, pela inteligência artificial. Então, já essa parte dos inovadores é a questão que a inteligência artificial vai começar a também criar, porque hoje ela usa a base de dados do que já existe, né? Certo? Sim. Então ela nos apoia, ela pode até criar conteúdo, criar material, mas tudo com base do que já existe. E aqui seria os inovadores, ela já começar criar conteúdo, o estudo que não existe. Do nada. Ela começar o quê? Ela ter uma parte intelectual mais avançada. Então hoje ela é uma biblioteca de altíssima velocidade. Então ou seja, ela consegue agrupar inúmeras informações ali de forma rápida, pronta e efetiva. Será que o GPT mais avançado está fazendo isso já? De inovadores eles falam que ainda não, mas lógico que já está em estudo, né? Então assim, pode ser que já tenha teste ali dentro. Estou tentando imaginar como que vai ser isso daí. Como que vai ser? Então assim, porque até vamos pensar que nós mesmos, nessa parte de inovadores, é muito difícil. Porque a gente sempre pega referência do passado, de alguma experiência, de alguém. Essa parte de inovadores é algo... Isso daí vai ser... Ele é um fura bolha. Então a gente fala assim, putz, eu sou inovador, né? As pessoas gostam de falar assim, eu sou inovador. Quando será que é inovador? É aquela questão lá, é criar a roda ou aperfeiçoar a roda? Porque aperfeiçoar não é... Beleza, você vai inovar, mas vai criar algo que não existe. Sim. Né? Então tem que vir essa questão assim de... É uma coisa interessante aí, que na verdade eles estão falando que a IA vai ter uma certa autonomia. É mais ou menos isso que eles estão falando. E aí vem o ponto que você comentou. A quinta etapa, que eles chamam de etapa de organizações. Aí entra na questão de que a IA vai ser uma empresa. Seleciona o texto aí para o pessoal ver aqui. A quinta. Opa. Foi. Era aqui, ó. Aqui, vai vir. Só aqui, ó. Por fim, a OpenAI projeta que o nível 5 será o das organizações, quando a inteligência artificial poderá de fato substituí-las. Nesse caso, a máquina poderia fazer o trabalho de dezenas ou centenas de humanos ao mesmo tempo, substituindo de verdade uma empresa inteira, por exemplo. Então, o nível 5 seria também o nível da inteligência artificial geral. Então, essa aí já começa
a ser um pouco mais preocupante, vamos chamar assim, porque aí realmente ela vai substituir literalmente o ser humano. Aí pode ver, a etapa anterior era a autonomia da inteligência artificial. Uhum. E aí aqui nós estamos falando que a autonomia da inteligência artificial vai invadir o mercado. Cara, Então, assim, quem que é o empresário? É o IAX. Não, isso é uma coisa muito louca, é muito doido, parece coisa de ficção científica. Exato. Que tá avançando muito. Daqui a pouco a gente vai estar aqui, vai entrar um robô ali, vai entregar uma coisa. Porque na China, que a gente tava falando, tá lá os drones entregando as coisas. Mas imagina você tá na rua, tá um robô andando ali, guarda de trânsito. O céu da noção não vê mais estrelas, são de drone. Então, é muito doido isso. E eu penso que é uma discussão muito filosófica também, porque vai mudar tudo. Exato. Vamos pensar em dois... A forma como a gente vive, é isso que eu tô querendo dizer. Porque tem dois temas aí de notícias polêmicas, né? Sim. Então, teve a questão, até foi o Elon Musk mesmo que colocou, que ele acredita que no futuro vai ter que existir vamos chamar de... salário universal? Exato, um salário universal, que é aquela questão, a pessoa ela não vai mais ter produtividade no mercado. E aí o mundo vai ser obrigado a sustentar as pessoas, né? Porque já eles vão ter uma produtividade rentável. Então vai ter que criar um salário universal para que as pessoas tenham um sustento. Então tem essa Talvez surja a crise do propósito. Exato. O que vai dar um boom no mercado, que eu acredito que aí a gente vai ter que analisar mesmo quando estiver acontecendo, o mercado do desenvolvimento humano, pessoal. Aí o que eu acho que são achismos, né, que a gente vai entrar. O ser humano, querendo ou não, ele atrapalha muito. Uhum. Então a gente já viu até no GPT alguns humanos atrapalhando o avanço dela. Tem país que é proibido o uso. Sim. Então, lógico, a questão é, o pessoal está usando para o mal. Mas tudo nesse mundo, não é a tecnologia que é usada para o bem e para o mal. Tudo sempre foi usado para o bem e para o mal. Uhum. Desde os primórdios, tudo é utilizado para o bem e para o mal. A questão é que isso vai engrandecendo, né? E aí vem um ponto, o quanto o homem vai atrasar esse avanço. Poderia ser muito mais rápido. Nós poderíamos, talvez, vivenciar ou não vivenciar esse avanço. Vai depender dos humanos permitirem esse avanço. Não é nem a capacidade do avanço, é a permissão. Uhum. A gente já viu que tem alguns bloqueios, agora vem a IA vai passar por uma fase de legislação. Uhum. Aí vai começar algumas regras e limitações. Sim. O que você acha disso daí de... O que eu ia falar é o seguinte, que sempre a quebra de paradigma, né? São as etapas, eu não vou saber falar agora quais são as etapas da quebra do paradigma, mas eu sei que cada inovação, a primeira tem os estágios. O primeiro estágio é lutar contra a resistência, depois é ir aceitando até entender que aquilo pode ser útil. Então pode ser que nesses locais aí, que você falou que está tendo proibição e tal, é aquela quebra de paradigma. Por vários fatores humanos também, questão de poder, aquela coisa toda. Porém vai chegar um momento que já se sabe, hoje, por exemplo, que a IA ela é melhor do que um ser humano em algumas funções, como, por exemplo, o médico lá que vai fazer tal coisa, tremer na mão. A IA, quando estiver bem, eu não sei como é que está o andamento dessa coisa, mas ela vai estar, quando estiver bem desenvolvida, ela vai ser muito mais eficiente. Eu vi um trecho de um podcast, eu não sei qual foi que eu vi. O do médico? Não, eu vi ele falando da operação. Que, por exemplo, eu não sei quem foi que eu vi falando, mas que você vai lá, você vai escolher para fazer a operação. Eu acho que foi no podcast que tem o cara que tem o QI maior QI do Brasil. Você vai escolher quem? O médico que pode errar 80, 70%, se tem 20%, 15% de chance de dar erro, ou a IA que vai ter 1%. Exato. Então vai pesar nisso também. Então, já atual, até, é uma situação crítica, né? De falar assim, vocês estão julgando a área médica. Não é isso não. Mas o que acontece? É só usando como exemplo o que se tornou
popular ali nesse mundo da tecnologia. Da área médica, o que aconteceu? Teve acho que se não me engano era uma mãe, e que tinham vários diagnósticos e não conseguiam chegar a uma conclusão. Eu acho que eu fiquei sabendo, não sei se... Os médicos passavam por alguns médicos e não chegavam a uma conclusão. Sim, os maiores médicos, inclusive, Exato. né? E aí ela pegou todos os áudios que ela tinha e jogou na IA. A IA concluiu. Olha só. Aí vem a questão, então isso está querendo falar que a IA é mais inteligente que o ser humano? Não. Por quê? Porque a IA, ela chegou à conclusão utilizando como base a inteligência e o conhecimento do ser humano. Ainda nós não estamos entrando, nós não estamos na etapa da autonomia. Então ela usou o histórico. O que acontece? Um médico, ele tem conhecimento limitado do que ele já vivenciou. Certo? O que a IA tem? Ela tem o acesso limitado de ilimitados médicos. Sim, de tudo. E a principal vantagem que eu vejo é o processamento dos dados. Exato. Que o ser humano levaria, sei lá, ano para processar, ela processou em minutinhos. Exato. Horas, no máximo. E aí vem um desafio, né? Porque vamos pensar que nós estamos... Quem hoje não critica vocês estão chatos falando da área médica, só isso. Não, mas quem não critica o atendimento atual. Sim. Quem não critica e fala assim, eu tenho convênio, mas vou lá, o médico nem olha na minha cara. Hoje é comum escutar isso. E muitas vezes isso pode acontecer, às vezes não é nem porque o médico é antipático, às vezes porque os médicos estão muito estressados. Exato. Exato. Do bem-estar do médico também. Aí vem a questão que o mercado pressiona ele tem que fazer um atendimento, tal. Tem toda a questão da estrutura do negócio em si. E aí o médico ele tem que cumprir aquilo ali. Então lógico, ele não vai conseguir atender no formato que cada um deseja. Sim. Né? E aí vem um ponto, só que esse é um ponto legal, que é assim, fura uma bolha aí de tratativas. Então hoje ainda o ser humano está preferindo ser tratado, atendido. Sim. Atendido por ser humano. O contato humano, sim. Pelo menos um primeiro contato, né? Mas e daqui a um tempo, será que vai permanecer isso? Porque assim, são gerações. Os que estão vindo aí, já vivenciando a IA desde a infância. Será que quando eles chegarem, eles vão ainda escolher os humanos? Não sabe, não dá para saber. Sim. Lógico que a conexão entre o humano nunca vai, eu acredito que nunca vai deixar de existir. Então, tá vendo como que é um assunto filosófico? Mas eu acredito que a gente vai chegar no equilíbrio. Vai ter que chegar no equilíbrio, porque assim, hoje, há 10 anos atrás, até mais já, acho que uns 12, 13 anos, não se pensava em usar tanto o celular como a gente usa hoje. E hoje, por mais que às vezes você não seja viciado, você não consegue ficar sem por causa do trabalho. Por causa que tem que... Então, eu acredito que vai ser mais dessa forma, mas é um assunto muito... Mesmo eu acreditando nisso, tem esse ponto. Então vamos colocar, por exemplo, vamos lá, André, se você fosse para contratar uma secretária humana ou uma secretária de tecnologia, as duas entregando a mesma qualidade, vamos nivelar aqui, entregando a mesma qualidade, certo? Aí agora eu vou colocar a pimentinha. Uma, que é a tecnologia, sim, desde que tem internet, ela funciona todo dia da mesma, é linear e é repetitiva sempre. A outra, ela é instável. Um dia ela vem bem humorada, outro dia ela não vem bem humorada. Não, aí não tem como. Aí... E aí quem que você contrata? Pela tendência e por poder até mesmo programar, vai ser a inteligência artificial. Exato. Agora, para você ir lá, bater um papo, ir num churrasco, o que você vai preferir? Você vai preferir um robô humanoide ali conversando com você ou um ser humano mesmo? A gente até pode bater um papo com alguns assuntos com a IA, mas não é a mesma coisa nesse sentido que o ser humano. Eu também acho. Não tem como.
a experiência, você sabe que o ser humano sente o que você sente. Por mais, eu não sei o nível que vai chegar a IA lá na frente em relação a tudo isso que se fala. Mas a gente, como humano, vai ficar com aquele pensamento sempre. Será que ela está realmente a desenvolver o sentimento? Tem a IA geral, né? Tem, é o sentimento. Né? Será que ela realmente sente? Porque a gente como ser humano, e aqui cada um tem as suas crenças, mas eu acredito que a gente tem a alma nossa essência no máximo, vai. Quem vai pela ciência, todo mundo tem a essência. O robô vai ter alma daí, então? Essa é a questão. Eu acredito que... Acho que não, né? A gente não sabe o que eles vão criar. Mas... Sei lá, isso mas... que eu vejo, porque assim, na parte profissional, a tendência de querer substituir a tecnologia do humano, eu acho que é válida. Agora, na parte pessoal, aí não, a gente não vai querer, a gente vai aceitar essa substituição. Então, aí que está a jogada de que começar a interagir, ou seja, migrar, vincular essa parte humana de conexão, calor, energia, para a área profissional, para você não... Na área pessoal, sim. Na área pessoal, eu penso... hoje, com o que a gente tem, com o que eu uso, que ela serve para mim de determinadas formas. Como? Por exemplo, eu gosto de preparar alguns treinos que eu vou fazer no meio da semana, pesquisar um pouco mais para entender, porque é o meu estilo, de me programar para algumas atividades, alguns hábitos que eu quero construir. Então, eu gosto de usar a IA hoje, pessoalmente, dessa forma. Por exemplo, estou estudando a oratória, a gente tem que estar desenvolvendo. Eu gosto de estudar o assunto, então vou pegar alguns aspectos, crio lá uma espécie de... Não sei se pode chamar... É um bot que ele vai me passando uma informação ali do que eu posso desenvolver e praticar. Eu vou para a prática. Aí não tem como eu querer praticar com a inteligência artificial a questão da oratória, por exemplo. Vendas, por exemplo. Tem que ser com o ser humano. Então não tem como. Então, de forma pessoal, para estudo, eu penso que dessa forma é uma forma prática de usar. Agora, usar, como tem lá no Japão, o pessoal tá namorando, aí já não... Esse surto aí, eu digo como surto, essa substituição doentia pela tecnologia, eu acho que ela é limitada. Sim. É a questão da necessidade de querer conhecer, mas a gente vê várias coisas, né, que, por exemplo, vamos lá, na pandemia veio... com a questão do trabalho remoto, certo? E por que hoje as empresas estão voltando para o presencial? Porque já começou, as empresas já começaram a ser afetadas. Queda de produtividade? Queda de produtividade. Então, a conexão humana ainda ela existe. Então, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, o ser humano, talvez ele queira, ele vai querer migrar para a tecnologia 100%, mas uma minoria eu acho que permanece, mas a massa eu acredito que não, porque aí é a questão de conexão. Eu acho que conexão até vira aquela questão, né? O celular hoje a gente já tem pessoas que interagem muito mais com o celular do que com o humano. E o que está acontecendo? Doença. A ansiedade estourando aí. Então, vamos chamar de doença mental, mas é o que afeta, é a mentalidade, é o intelectual. Você quer ver um exemplo que você está falando do boom da pandemia? O que foi que explodiu na pandemia também, assim, positivamente, vamos dizer, na época da pandemia, falando humanamente, na internet? Na internet? Podcast. As pessoas conversando. Não sei se você já chegou a ver, tem um vídeo na internet de IA discutindo. Então é até legal, né? Porque que é uma... Tá aí, eu vou só pegar uns beijinhos, depois eu continuei. O podcast na pandemia, o que deu um boom? Cada um no seu quadrado, né? Sim. Então, fazer umas lives, vamos chamar assim. Sim, as lives, né? Cada um num... Pessoas, mas cada um num canto. E hoje o que tá em auge? Ainda a tecnologia, ainda essa questão de conexão, mas aqui, ó, já no presencial. Sim. Então, o que eu tô querendo dizer do podcast, no caso, na humanização. Porque você quer ver as pessoas falar, você quer saber da experiência da pessoa. Você pode ver uma IA conversando com a outra por curiosidade, para entender, para aprender alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem a conexão, o sentimento.
Exato. Às vezes o cara não tem o tanto de conhecimento que a gente esperaria e tal, mas a vivência dele, você vai ter a empatia, você vai entender o que ele está falando ali. Então, isso daí eu acho muito poderoso e não tem como E substituir. eu acho que aí vem o poder dos eventos presenciais. Sim. Que é aquela questão, uma pessoa que você segue, você já absorveu muito o conhecimento dessa pessoa. E hoje tá fácil, né? A gente consegue. A hora que essa pessoa lança um evento presencial, você acredita que você vai adquirir mais conhecimento do que você já adquiriu ali, de tanto que você estudou essa pessoa e o conteúdo dela? Pode ser que sim, mas mesmo assim você vai querer estar no evento presencial. Por quê? A experiência. Experiência. Você pode não adquirir mais conhecimento, você já estudou o cara demais, mas você pode adquirir mais assimilação Exato. do ensinamento Aí a dele. experiência, conexão, esses Sim. pontos. Então, é aí que eu acredito que assim, a tecnologia vai avançar muito, Sim. mas o ser humano ele vai experimentar e vai voltar Você quer um exemplo? usar parcial, né? Usar Exatamente. partes, por exemplo, envolvimentos trios, tecnologia, porém aproveitar mais a conexão humana. Ou seja, na parte profissional eu vou usar mais a tecnologia. Sim. Para que eu tenha mais tempo para minha vida, o quê? Pessoal. Sim. E aí essa parte é com pessoas. Exatamente. E aí, um exemplo aqui, a gente está falando da conexão. O que você prefere ler? Vai depender do momento. Você prefere ler um livro feito por IA ou por uma pessoa? Eu prefiro com uma pessoa. Hoje, eu acho difícil, sei lá, eu vou ler livro feito por IA, com certeza. Não, sim. Mas o livro feito pela pessoa, a pessoa transmite ali a emoção. Ela, sei lá, Experiência vivida. eu não consigo acreditar que a IA vai saber, mesmo ela simulando, o que é passar por essa experiência vivida que a pessoa passou. E até legal você falar do ler, é o ponto, né? Por isso que eu falo que a tecnologia ela tem um auge e assim ela vai dosando. Né? A questão de leitura. Tinha virado febre o que? O livro digital, né? Sim. Hoje você vê as pessoas na rua lendo o livro digital ou o livro físico? Depende. Normalmente, quando eu vou ver alguém lendo, eu vejo o pessoal com o celular. Ah, não, mas livro. Livro é físico. É livro físico. Sim. Que eu vejo mais as Sim, é porque no celular não dá pra saber se a pessoa tá lendo também. não dá pra ler. Mas é muito cansativo. Sim. Pegue para ler em algum equipamento ali e pegue para ler no livro físico, assim. Sim, é mais agradável. porque não cansa tanto a vista. Exato. Então tem essas questões que a tela ela é poderosa, mas ela cansa, né? Então é esse ponto, André. Tem mais alguma notícia aí pra comentar? Aí o quê? Essa era a última e a questão. Assim, ó. Eram mais essas mesmo. Então, essas duas aqui que nós separamos, Elon Musk e as etapas do avanço do avanço da IA, né? Eu penso que agora é hora da gente então pôr as considerações finais nossas aqui, né? Do que você quer começar? Eu começo. Pode ir. Vamos lá. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar? Eu penso que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela não é mais futuro, ela é presente. E quem não está indo, pelo menos por curiosidade, investigar, vai ficar para trás. Pega no seu celular, baixa e testa. Começa a conversar com ela. Aquilo que você quer saber sobre IA, pergunta para ela. Você vai ver que muita coisa vai mudar e vai ser prático. Claro, quando crio conteúdo, eu sempre falo para o pessoal, a IA não é para te substituir, ela é para te ajudar a ter mais produtividade. Então, é pensar nela como uma ferramenta. Experimenta ela e depois você conta pra gente se você está usando, como você está usando, o que você pode dizer pra gente para agregar ainda mais o aprendizado e a experiência de quem vai estar vendo esse episódio aqui. Agora é com você, Vinícius. Olha, vamos lá, para fechar então, André, a mensagem que eu gostaria, reflexão, não é nem mensagem, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte, não seja limitado o suficiente em não querer conhecer a tecnologia, porém também não seja radical o suficiente e permitir que a tecnologia faça você perder a conexão humana. Eu acho que essa é a reflexão que eu deixo aqui sobre esse tema. Muito bom. Então, a palavra-chave então para você comentar embaixo é equilíbrio, então. Boa.
Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse episódio. Até aqui com a gente. Compartilha, se inscreve e deixa o like aí. Tamo junto, pessoal. Até mais. Um abraço.